Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 14 de dezembro de 2023, uma quinta-feira. Estamos perto da máxima histórica e tem mais decisão de taxa de juros hoje. Então, vamos direto para as notícias e entender o que está acontecendo hoje. Começar falando pelo discurso ontem do Jeremy Powell, presidente do Fed, Federal Reserve, Banco Central Americano. Logo após a decisão da taxa de juros, sempre tem o discurso do presidente do Banco Central Americano, que fala sobre as expectativas e perspectivas com relação à taxa de juros. E como todo mundo já sabe, a gente tem a perspectiva que comece uma queda de taxa de juros logo no ano que vem. Era previsto para março, eles fizeram uma nova reanálise, especialistas dizem que agora a previsão é para maio de 2024, mas o discurso do Jeremy Powell veio muito em linha com relação a acalmar os mercados. Ontem, logo depois que saiu a decisão da taxa de juros americana, fazendo a manutenção na taxa de juros sem ter uma nova alta e dando perspectivas, dando sinais que a gente tem a possibilidade de queda ano que vem, os mercados se animaram muito. A nossa bolsa aqui no Brasil quase atingiu máxima histórica, fez um forte movimento de alta. Para além disso, a gente teve todas as bolsas do mundo afora fazendo super máximas também, fazendo fortes movimentos, o mercado ficou bem otimista. E o discurso de Jeremy Powell veio justamente para acalmar os mercados, falar que ainda há atenção e cautela com relação à inflação americana e dado a queda, dado o arrefecimento da inflação americana, aí sim abre espaço para queda de taxa de juros lá. De contrapartida, o Brasil já tinha feito a sua lição de casa, o nosso presidente do Banco Central aqui, o Campos Neto, fez um ótimo trabalho, começou o corte da taxa de juros já faz algum tempo, ontem teve mais corte na taxa de juros do Brasil de 0,50 bips e também deixou a nossa bolsa, os nossos mercados animados com relação a essa informação sobre a inflação, que nos deixou bem mais calmos e acreditando que sim, a gente pode ter um topo histórico, a gente pode ter uma máxima histórica, estamos bem perto disso, lembrando que essa é a maior alta desde 2021, tá? Então é um ponto de atenção com relação ao movimento da nossa bolsa. Também tem informação do minério de ferro, lá na China, teve a reunião do Partido Comunista Chinês, que decide muito com relação a investimentos sobre a economia chinesa, e os olhos da China nesse momento, depois da reunião de ontem, estão voltados para a indústria, o que fez aí uma sinalização negativa ao minério de ferro e uma queda no minério de ferro, uma queda na cotação do minério de ferro. Quando a gente for para as bolsas de indicadores, eu vou mostrar para vocês a cotação atual do minério de ferro, e de novo aqui, pontuar e pincelar para vocês que estamos próximos da máxima histórica. No mercado futuro, se a gente contar o índice futuro, nós já atingimos a máxima histórica. Agora, no nosso mercado à vista, ainda não. De repente, será hoje o dia? Não sei, vamos esperar. Estamos bem próximos, bem perto. Será que a gente vai chegar lá? Vamos ver. A gente tem forte injeção de dinheiro estrangeiro, forte injeção de dinheiro fora do Brasil, dos gringos aqui entrando na nossa bolsa. Isso está empurrando a nossa bolsa, está animando os mercados, principalmente com essa decisão do corte da taxa de juros, esse estímulo à nossa economia aqui no Brasil. E agora vamos direto para o calendário econômico, entender quais são as notícias que vão acontecer hoje com os horários impactantes para saber qual vai ser o movimento ou pelo menos a possibilidade de movimento da nossa bolsa com relação às notícias que a gente tem para sair hoje. Então vamos lá, pessoal, logo de manhã, logo na abertura do mercado, a gente tem decisão de taxa de juros do Reino Unido. Isso certamente impulsiona os mercados, a gente está atento a essa informação. Também tem no mesmo horário vendas varejo aqui no Brasil. Às 10h15 a gente tem taxa de juros na zona do euro, muito provavelmente vem em linha ou com manutenção. A probabilidade é manutenção e as apostas são manutenção, tanto no Reino Unido quanto na zona do euro. Mas poderemos ser surpreendidos positivamente. Quem sabe? Ficamos aqui atentos a essa informação. Às 10h30 tem núcleo de vendas varejo nos Estados Unidos e também pedido de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. A gente fica atento a essa informação. Também tem vendas varejo, olha só, 10h30 tem bastante notícia. Às 10h45 tem coletiva de imprensa do Banco Central Europeu. Muita notícia de manhã, muito movimento no mercado, tá? E aí depois, só às 6h30 a gente tem um balanço sheet do Federal Reserve, a nossa bolsa já vai estar fechada, tanto o mercado à vista quanto o futuro. É importante nesse momento pontuar os horários da bolsa, atenção de manhã, agora de manhã a gente está recheado de informação, notícia que movimenta a nossa bolsa. Às 9 horas abre o nosso mercado futuro aqui no Brasil, às 10 horas o mercado à vista, quando eu gosto de operar e já tem movimento na bolsa. Às 11h30 abre a análise, o mercado americano, quando tem injeção de liquidez, dinheiro estrangeiro entrando aqui e movimentando nossa bolsa. A gente sempre tem fortes movimentos nesse período e óbvio, sempre falo para vocês aqui que no momento a gente está em horário de verão americano, por conta disso a bolsa está abrindo às 11h30 aqui no Brasil, mas assim que tudo voltar ao normal, previsão lá para fevereiro, março, a gente tem aí a volta do horário da abertura da análise às 10h30. E de manhã vai ter muita notícia acontecendo
logo na sequência, na abertura do mercado futuro, depois na sequência da abertura do mercado futuro, depois na abertura do mercado à vista, na sequência da abertura do mercado à vista, um pouco depois da abertura da NYSE. Então hoje de manhã estamos recheados de notícia, cuidado e cautela, porque o mercado vai se movimentar hoje. E agora vamos lá direto, tá, para os principais indicadores, tá, das nossas bolsas aqui, para a gente entender indicadores e cotações, para a gente entender o que está acontecendo. E eu vou devolver minha face aqui, porque eu tinha esquecido que eu tinha tirado ela daqui. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Começar falando pela Ásia, que fechou mista, tá? Ela tá com bolsas operando em alta, outras operando em queda. Europa, toda otimista, toda em alta com relação à manutenção da taxa de juros da zona do euro e da Inglaterra. Lá nos Estados Unidos também o ânimo tá grande, as bolsas estão todas em alta, então a gente está acompanhando isso de perto para ver todo esse movimento positivo. Falando dos principais indicadores mundo afora, óbvio, começando por nossa EWZ, nossa bolsa dolarizada, com uma fortíssima alta de 3,65%. Barril Brent de petróleo cotado a 75,81 dólares, numa alta de 1,44%. Minério de ferro teve uma queda interessante, nesse momento opera em alta em 0,47%, mas teve uma queda interessante com relação ao dia de ontem, nesse momento cotado a 135,80 dólares, tá? O DXY, que é o índice do dólar, cotado a 102,125 pontos, tá? Nesse momento numa queda de 0,40%. O VIX, que é o índice da volatilidade, índice do medo da volatilidade da SP500, índice conhecido como índice do medo, cotado nesse momento a 11,99 pontos e numa queda de 1,56%, e as bitcoins cotadas a 42.913 dólares, tá? A gente acompanha também essa informação de perto. E para você que me acompanha pelo Instagram, vou deixar para você aqui um forte abraço, que você consiga um bom dia de operação hoje. Se você quiser ver a análise do índice futuro e dólar futuro, corre aqui para o YouTube. Caso contrário, como eu sempre digo aqui no final dos vídeos, galera, bora pro game. E para você que está no YouTube, vamos direto pro índice, tá? Vamos ver o índice futuro, que já atingiu o topo histórico, 60 minutos, horário dos day traders. E, gente, ontem foi uma coisa de muito maluca mesmo. Por quê? O mercado estava bem lateral, bem chato de se operar. Olha só, o mercado estava bem chato de se operar, ficava acima da média de 200, depois vinha abaixo da média de 200 e, de repente, quando saiu a informação da notícia da taxa de juros, ele deu essa explosão num movimento bem direcional, atingindo máxima histórica no nosso índice futuro. Quem sabe se você reflete no nosso mercado à vista hoje. Vamos ver, vamos acompanhar. E aí, para vocês verem o tamanho do movimento, a gente teve um movimento depois da notícia da taxa de juros, ó. Deixa eu confirmar aqui se esse candle aqui é das 3 horas, das 4 horas, ó. Saiu a notícia da taxa de juros, a gente teve um momento de 3.261 pontos, literalmente direcional. Agora, é claro, o mercado está extremamente pressionado na alta, óbvio, tá? E a FR está bem acima da linha dos 70%, vai de fato entrar uma lateralização ou inclusive uma região de um movimento de queda para pullback, uma alta tão agressiva como foi a de ontem, eu acho difícil acontecer. Talvez a gente tenha até uma queda até um tanto interessante hoje, ali no entorno dos seus 1.700 pontos, que seria praticamente metade do caminho do movimento dessa alta de ontem, porque realmente está muito esticado, subiu demais, tá? Então, não que o mercado vai reverter tendência, mas que é um pullback natural depois de uma explosão que a gente teve aqui. Vamos dar uma olhada no diário, só para ver aqui no diário o que está acontecendo, tá? Porque esse candle do diário foi bem impressionante. Eu vou só voltar aqui para vocês com o desenho que eu estava fazendo o tempo todo, falando, olha só, a gente tem um caixote acontecendo, a gente tem uma região de lateralização, o mercado veio lateralizar para fazer o pullback, óbvio, uma vez que isso acontecer, ele vai tomar o seu movimento e ele vai tomar a decisão de alta ou de queda. Tava esperando, óbvio, a taxa de juros americana, e foi o que eu disse ontem, cuidado, porque a taxa de juros americana vem para romper essa lateralização. Quem assistiu o Bom Dia Day Trader de ontem sabe do que eu tô falando, e aconteceu exatamente o que eu falei, a pancada de alta fenomenal, com um volume financeiro absurdo, bem acima da média móvel de 20 períodos, óbvio, teve muito dinheiro estrangeiro entrando aqui, movimentando nossa bolsa, e a gente está agora em linha com o que está acontecendo. Aqui no diário também a gente está atingindo ali próximo da linha dos 70%, a gente pode ter aqui um movimento levemente de alta a contar pelo diário, levemente, eu não acredito num movimento agressivo desse, até depois de um movimento como esse que a gente teve aqui, atingindo máxima histórica no mercado futuro, a gente vai ter uma lateralização, talvez um leve movimento de alta, mas a chance é uma lateralização e até um pullback, um movimento de queda, para que o mercado tome fôlego e volte a subir, se esse for o comportamento que o preço vai adotar. Vamos direto para o dólar, porque o dólar também teve movimento agressivo, o dólar também estava enjoado de se operar ontem, e realmente foi impressionante, 60 minutos, olha só o que fez. Vou pegar a ferramenta triângulo. O mercado abriu também com esse movimento bem mascado, sugerindo um movimento de alta, de repente, às 4 horas, saiu a taxa de juros
americana, e aí esta pancada violenta de baixa que eu assisti aqui, vindo até a média móvel de 200 períodos. Vamos ver o tamanho desse candle, porque foi impressionante. A taxa de juros ontem foi realmente explosiva, tá? Foi um candle de 59 pontos, o candle de um movimento de um dia. Olha só que perigoso, ontem operar. Quem tentou operar na compra no dólar pode ter sido estopado, e se fez preço médio errado, pode ter tomado uma pressão violenta e atingido o gerenciamento de risco. Ontem foi um dia realmente de muita cautela e cuidado. Eu gosto realmente de ficar com muita cautela e colocar as barbas de molho em dia de decisão de taxa de juros. Vamos só dar uma olhada aqui no diário para a gente finalizar essa análise, essa visão toda. E no diário a gente voltou àquele caixotão que nós estávamos anteriormente aqui no dólar, tá? Ele sugeriu uma saída, sugeriu um movimento de alta, dizendo que de repente poderia fazer aquele comportamento, mas devolveu todo o movimento. Olha isso aqui, ó. Devolveu tudo. Então aqui a gente olha e fica só observando, entendendo que realmente o mercado tá ruim, não tem muito mais o que fazer, estamos dentro daquele caixote de novo, e agora a gente espera para ver o que vai acontecer, tá? Porque realmente não tem mais nada a se fazer além de esperar e ver se o mercado vai devolver o movimento ou não. Bom, se você me viu até aqui, eu vou desejar a você um grande dia operacional. Cuidado de cautela. Hoje eu vou operar somente meio período, então se não tiver muita coisa o que fazer, eu, em vez de entregar o arriscando a própria pele, caso não apareça a operação de manhã, eu vou entregar uma análise day trade. Vou esperar aqui para ver o que vai acontecer, para saber o que eu vou fazer para vocês aqui. E como eu sempre digo no final dos vídeos aqui, espero que todos tenham um ótimo dia de operacional, espero que todos tenham lucro no trade como sempre, e galera, como eu sempre falo, bora pro game.